A paz do Senhor, meus amados seguidores, meus amados inscritos aí do YouTube, tá? Deus continua abençoando a vida de todos vocês. Eu sou o presbítero Márcio, tenho andado um pouco sumido aí das redes sociais, porque uma semanazinha meio aí resfriado, gripado, tossindo muito, e não foi possível para fazer, continuar fazendo esse trabalho que eu gosto de fazer, que é falar sobre as nosso estudo, nossos estudos da EBD. Nós estamos aí iniciando um novo trimestre, que vai falar do Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth, Esther, para a nossa geração. Observe que é para a nossa geração. São dois livros do Velho Testamento, mas porém, a gente estudando, a gente buscando conhecer, a gente vê e o agir de Deus, para a nossa geração atual. Está aqui, tá? Nossa revista, nós estamos utilizando nesse terceiro trimestre da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, nós vamos partir no próximo domingo para a segunda lição, segundo estudo, tá? E o primeiro estudo, nós conhecemos um pouco de Ruth e Esther, que são duas mulheres importantes na história de um povo. Que povo é esse? É o povo hebreu, o povo judeu, Sendo que Ruth era moabita, não tinha nada a ver com os hebreus, Olhando bem a gente estudando os livros de Ruth, a gente vai entender isso. E Esther é uma judia, tá? Em que defende, a todo punho o seu povo, que é o povo hebreu, Ela defende a todo punho. Nós, nessas primeiras aulas, nós vamos falar de Ruth. Então, nesse terceiro trimestre, vamos falar do assunto do Deus que governa o mundo e cuida da família. O importante é que você leve a sua família para participar dessa escola dominical, para aprender sobre esse Deus que governa o mundo, E também conheça os ensinamentos divinos, nos livros de Ruth e Esther. O nosso pastor, nosso teólogo, nosso professor, nosso comentarista, é o pastor Sila Queiroz. Ele é o comentarista desse terceiro trimestre. Na primeira lição nós aprendemos, sobre as duas mulheres, que é Ruth e Esther. Nessa segunda lição nós vamos estudar tão somente o livro de Ruth, tá? Na terceira lição nós vamos ver Ruth e Noemi, quer dizer, nora e sogra. Ruth e Noemi entrelaçada pelo amor, E quarta lição, nós vamos ver o encontro de Ruth com Boaz, Ruth se casa com Boaz. E na quarta lição, na quinta lição, o casamento de Ruth e Boaz, E a remissão da família. Glória a Deus. Aí na sexta lição, como o livro de Ruth é um livro curto, aí na terceira lição nós vamos começar o livro de Esther. Aí nós vamos começar a ler, a estudar, a conhecer, a Esther, que é uma judia. O livro de Esther. Na sétima lição nós vamos ver a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther no lugar de Vasti, Oitava lição nós vamos ver a resistência de Mardoqueu. Mardoqueu é tio de Esther, também judeu. E o nono estudo vai falar da conspiração de Ramã contra os judeus. Ramã é um terreno inimigo
um grande inimigo do povo judeu, né? E queria por toda a lei acabar com Mardoqueu. Tá? Mas isso nós vamos ver quando nós chegarmos nesta lição. E aí a gente vai ver que na 10ª lição, o plano de livramento e o papel de Esther, tá? Nesse livramento. A lição número 10 já fala a lição número 11 vai falar da humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. Deus humilha Ramã e honra Mardoqueu. Tudo isso porque ele queria acabar, Ramã queria acabar com Mardoqueu, mas Deus honrou Mardoqueu. E a lição número 12 fala do banquete de Esther. Denuncia o livramento. O banquete de Esther, denúncia e livramento. Lição número 13, né, para finalizar o trimestre, vai falar da Esther, a portadora de boas novas. Então, essa é a nossas lições desse trimestre, né, que vamos aprender, que estamos estudando nesse segundo trimestre de terceiro trimestre de 2024. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Ele cuida de mim e de você. Então, a primeira lição nós conhecemos, né, as duas histórias em épocas bem diferentes, quase 3 séculos de diferença, né? Mas é quase que a mesma história. E falou-se duas importantes mulheres na história de um povo. Tá? Ele vai falar de Ruth e Esther. E a lição de domingo, próxima escola bíblica dominical, né? No dia 14 de julho, vamos estudar o livro de Esther. O livro de Esther, ele contém 4 capítulos e 85 versículos. Tá? Então, o textuário está baseado em Ruth, capítulo 1, versículo 1. O livro de Ruth, eu falei Esther, mas é Ruth, o livro de Ruth. São 4 capítulos e 85 versículos. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. E a verdade prática diz aqui: servir a Deus não nos isenta da crise, tá? Vai haver crise, né? Vai haver luta, né? Vai haver, né, tribulações. Jesus disse, né, Evangelho de João, capítulo 16, parece o versículo 33, Jesus disse assim: em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então, este mundo aqui, tá, sempre vai nos oferecer isso. É crise, como nós estudamos em lições anteriores. Mas em qualquer circunstância, mas o importante disso é que em qualquer circunstância, tá, quem estivermos, não importa a luta, o tamanho da luta, né, o segredo é permanecer fiel. É o segredo da sua vitória, é o segredo de você ser vencedor. Permanecer fiel, tá, e confiar na providência divina. Confiar em Jeová Jireh, que é o caso daqui da nossa, no nosso estudo. Ruth, né, apesar de ser uma moabita,
ela confiou no Deus de Noemi. Os moabitas, né, os moradores de Moabe, né, eles eram idólatras, serviam a outros deuses diferentes, os deuses de cananeus, né? Mas Ruth, ao conhecer Noemi, né, Noemi fica viúva, como nós estudamos na lição passada, né? E quer despedir as noras dela, Orfa e Ruth, né? E Orfa volta para o seu lugar, continua em Moabe. Mas Ruth, ela se converte, Ruth, ela se rende, tá, ao Deus de Noemi. É importante que quando Noemi quer que Ruth acompanhe a sua concunhada, Ruth, ela bate o pé e fala assim, não, eu só vou contigo. Onde tu botar seus pés, eu coloco o meu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela se converteu a Deus, sendo uma moabita, né? Sendo da parte de um povo que não gostava dos judeus, que odiava Deus. Ela se converteu e acompanhou Noemi. E é bem sucedido aquele que escolhe os caminhos de Deus, né? Vamos ver aqui esse caso de Ruth. A leitura bíblica em casa está baseada no livro de Ruth, capítulo 1, versículo de 1 ao 5. Tá? Então, como é um livro pequeno, é 4 capítulos só, tá? Você tem essa semana para ler 4 capítulos da Bíblia, do livro de Ruth, e 85 versículos. Uma horinha você lê sem problema. Glória a Deus. Na introdução, né, o comentário que você botou aqui, o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para o livro de Ruth, ela é uma fonte de inspiração para os judeus e para os cristãos ao longo dos séculos, né? O livro narra uma história de quê? De amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises, né? Para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria. Nosso Deus, ele transforma tristeza em alegria. Bom a gente frisar bem isso. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus de Noemi, é o Deus que Ruth se rendeu. O que ele faz? Ele transforma a tristeza em alegria, tá? E as perdas, né? Ele transforma em ganhos, tá? E derrotas, né? Ele transforma em vitória. Este é o nosso Deus, tá? Então, Ruth vem apresentando Jeová Jiré. Quem é Jeová Jiré? Jeová Jiré é o Deus que provê. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista vai dizer, né, que fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o nosso Deus. Se servimos a Ele com sinceridade, se servimos a Ele com alegria, se trabalhamos para Ele, Ele não nos deixa faltar nada, porque Ele é o Jeová Jiré. Ele é o Deus da providência. E a prova disso está em Gênesis capítulo 22, versículo 14. Depois você pode dar uma lidinha lá para você ver a providência de Deus na vida de Abraão. Então, o primeiro texto aqui vai mostrar para nós a organização do livro de Ruth, né? A organização do livro de Ruth. Na Bíblia
Bíblia hebraica e na Bíblia cristã, né? Essa organização vai mostrar a data e a autoria do livro, né? São esses 3 subtópicos. Primeiro subtópico é a organização do livro de Ruth na Bíblia hebraica. Tá? O livro de Ruth pertence à terceira divisão, ou seção da Taná. Tá? Taná é a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento, apenas do livro do Antigo Testamento, da Bíblia cristã. Tá? Então, a Bíblia, a Taná, que é a Bíblia hebraica, ela também tem os 39 livros que nós temos na nossa Bíblia. São 39 livros no Velho Testamento, tá? São usados e são lidos para o povo hebreu. Essa terceira seção é chamada de Ketuvim, ou agiógrafos, tá? Ou escritos, tá? São os escritos. Então, vem dos Pentateuco, profetas maiores e profetas menores, tá? E os escritos. São 11 escritos que formam os 39 livros do Velho Testamento. A primeira seção é a Torá. Torá, o que é a Torá? Torá, tá? É o Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Os hebreus têm a Torá, que é muito usada, tá? Porque são livros da lei. E essa Torá, ela tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os primeiros 5 livros da Bíblia, são chamados Pentateuco, tanto na Bíblia, na Taná, como na Bíblia cristã. Tá? Aí vem, na Taná vem o seguinte livro é dos profetas. Depois vem os escritos. Tá? Os livros curtos, tá? São os escritos, são lidos publicamente, tá? Nos dias de festa, das festas judaicas, tá? Eles têm as festas. Então, esses livros curtos, que são os livros, os escritos, lido nos dias de festa, tá? São eles, ó, os livros são Cântico dos Cânticos, que é o mesmo Cantar de Salomão. Tem edições que fala Cântico dos Cânticos, mas tem edições que fala Cantares de Salomão. O livro de Ruth, o livro de Lamentações, Eclesiastes e Esther, tá? São esses livros os escritos da Taná, ou da Bíblia hebraica. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita. A leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, o Pentecoste, tá? A festa da colheita. Então, o livro de Ruth era lido na festa da colheita, por se tratar de colheita. O Pentecoste. E na Bíblia cristã, como é descrito o livro de Ruth, tá? A Bíblia hebraica a gente viu que ela é dividida em 3 seções, que é os Pentateuco, os profetas e escrito. Pentateuco, profetas e escrito. É a Taná, a Bíblia hebraica, tá? E o Antigo Testamento da Bíblia, a Taná, que é a Bíblia hebraica, também é o mesmo Antigo Testamento da Bíblia cristã. São 39 livros. O Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4, tá? Então, a Bíblia hebraica
é composto de 3 e a cristã é 4. Estão divididas como? Como é dividida a Bíblia cristã? A Bíblia cristã é dividida nos Pentateuco, nos poéticos, nos históricos e proféticos. São livros Pentateuco, são livros poéticos, são livros históricos e proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo. Então, a Ruth aqui, o livro de Ruth, ele está categorizado como um livro histórico, tá? Mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, empregando estilos e linguagem próprios. É do hebraico clássico. O autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos, tá bom? Então aí está o primeiro subtópico da nossa lição, da organização do livro de Ruth. Autoria e data. Vamos ver aqui a autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. Ele é mais provável, o autor deste livro é Samuel. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens e que também aponta para Samuel. Ruth, capítulo 4, versículo 37. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X antes de Cristo. Foi um período aí de 3 séculos, né? Que foi escrito entre, nós vamos ver para frente aqui, entre os períodos dos juízes até a ascensão de Saul como rei de Israel. Mas nós vamos ver esse assunto aqui um pouquinho mais na frente. Então vimos aí o primeiro tópico, explicando a organização do livro de Ruth na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã, tá? E falamos da sua autoria e data. A autoria é relacionada a Samuel. O contexto histórico, né, do livro de Ruth foi no tempo dos juízes, esse contexto histórico. O tempo dos juízes, a gente sabe que é aquele tempo em que o povo hebraico, o povo hebreu, ficou sem líder, né? Ficou sem líder. Moisés morreu, partiu, e Deus mandou que ele preparasse Josué. Josué ficou junto ao povo e não preparou ninguém para assumir após ele, né? E aí, quando ele se foi, quando ele morreu, né? O povo ficou sem um líder. E Deus assumiu o povo. Então, a liderança do povo durante os juízes, né? Durante esse tempo de juízes, era teocrática. Era o próprio Deus quem governava o povo. Era o próprio Deus que governava o povo, tá? Foi um período que durou mais de 3 séculos.
Está começando depois da morte de Josué, depois que morreu Josué, como eu disse antes, tá? Por volta do ano 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, tá? Com a ascensão de Saul ao trono, né? O primeiro rei de Israel. Então sai, né, o governo dos juízes e entra Saul como rei de Israel, no ano 1050 a.C., tá? E esse tempo foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Está em Juízes, capítulo 1, versículo 7, do versículo 7 a 19. Uma frase que identifica bem esta época é cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, por eles estarem, né, sem um líder, né, sem um cabeça, sem um responsável, sem um governador, né, eles achavam que poderiam fazer o que bem pensavam, né? Só que Deus estava no controle. Quando eles fugiam da presença de Deus, quando eles desobedeciam a Deus, Deus mandava, né, um juiz para corrigir. Quando eles se rendiam aos pés do Senhor e clamavam ao Senhor, então Deus enviava um outro juiz para defendê-los. Para defendê-los daquele juiz mau. E assim ficou por um bom tempo, tá? 3 séculos. 3 séculos. E aqui no segundo ponto, ou segundo subtópico, vai falar justamente isso, do secularismo, do hedonismo e idolatria. Tá? Então vai falar aqui, ó, vê. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus. Tá? Então levantou outras gerações que não conhecia, não sabia o que Deus tinha feito com os seus antepassados, né? Então uma outra geração, uma geração nova, né? Não conhecia o que Deus havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida o pecaminoso dos cananeus, né? Se converteu aos cananeus, né? E foi atraído à adoração dos seus deuses. Então, o povo de Deus, o povo hebreu, se converteu aos cananeus, né? E foram atraídos, tá? Pela adoração, né? Pelos seus cultos, pelos seus deuses, tá? Secularismo e hedonismo sempre levam às grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, né, o deus da chuva, e Asterote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. Por eles não ter um líder, né? Por eles não ter um cabeça que explicasse, que ensinasse, que mostrasse quem era Deus e fizesse eles conhecer a Deus, eles então, né, se desviam nessa época, né, acham que são donos de si mesmo, cada um para si, né, e começam a se entregar, né, interagir junto com os religiosos da época, que são o secularismo, o hedonismo, a idolatria e coisas, e a fazerem coisas que são abomináveis a Deus, né? E aqui o comentarista, para encerrar esse segundo subponto aqui, ele vai dizer que a falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízo incalculável ao povo.
Glória a Deus, a falta de líder, a falta de professores, a falta de educadores, né? A falta de homens que têm responsabilidade, que têm um compromisso com a palavra de Deus, com o ensinamento da palavra de Deus, né? Leva, né? Leva o povo a um prejuízo incalculável, né? Leva o povo a um prejuízo incalculável, né? Então, nós que somos ministros, Deus tem nos preparado, nos chamado para esta obra, né? Temos que a cada dia nos dedicar, né? E ensinar a palavra de Deus. E aqui, continuando, ele diz aqui, no reino de Deus, não basta ter carisma para liderar, tá? É preciso ter caráter aprovado. Precisa ser obreiro aprovado. Precisa ser pastor aprovado por Deus. Precisa ser líder aprovado. Não é apontado pelo homem, é aprovado por Deus, né? Professores EBD, né? Dirigentes EBD, superintendentes EBD, deve ser aprovado por Deus. E aqui o comentarista, ele deixa aqui algumas referências, né, importantes, que é do apóstolo Paulo, instruindo aos pastores da igreja, que é o pastor Timóteo e o pastor Tito, são cartas pastorais. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, e Tito, capítulo 2, versículos 7 a 8. O apóstolo Paulo chamando a atenção e mostrando a responsabilidade da educação cristã a esses pastores. E eu quero deixar para vocês aqui, tá? Para vocês lerem as demais referências, mas eu quero deixar aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, né? Esse aconselhamento aqui do apóstolo Paulo diz assim, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado. Não é reprovado, não. Tem que ser aprovado. Tá? O apóstolo Paulo falando a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Não pode ter nada para envergonhar o obreiro. O obreiro tem que passar aonde quer que for e precisa e deve ser reconhecido, né? Como é o caso de Eliseu, passava ali na casa, de frente à casa daquela mulher ali, né? E ela dizia assim, ali vai um homem de Deus. Então, quando você é um obreiro aprovado, né? Se apresenta como um obreiro aprovado, e não tem com que se envergonhar, não por você passa aquele moço, aquela senhora, aquele jovem, aquela jovem, aquele adolescente, aquela criança, ó, não mexe não, porque são crentes, são diferentes, né? São servos de Deus, como disse aquela mulher, né? A Sunamita. Ali vai um homem de Deus. E ninguém mexe com você, porque você é separado, você é um obreiro aprovado. E além de tudo, depois de tudo isso, depois de você apresentar a Deus como um obreiro aprovado, tá? Depois de você apresentar a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, você tem que se apresentar a Deus, tá? Como um obreiro que maneja bem a palavra de Deus, ó. Maneja bem a palavra de Deus. O que é manejar a palavra de Deus, presbítero? Manejar a palavra de Deus é você ensinar, é você pregar, é você falar, é você testemunhar, é você ter vida com Deus, é você ter vida com a palavra. Tudo isso aí é você manejar bem a palavra, né? Antigamente, quando você passava na rua, né? O crente era conhecido porque portava uma Bíblia, carregava uma Bíblia, né? Passava, palitozinho, gravata, Bíblia debaixo do braço,
Aí o pessoal que viu você falava assim, ali vai um crente. Ali vai um crente, né? Ali vai um cristão. Já via a diferença em você. Louvado seja o nome do Senhor. E no trabalho, na rua, na faculdade, por onde você passa, você, mesmo não portando a sua Bíblia, ou estão, né, fardado como obreiro, como soldado de Cristo, você precisa ser conhecido. Você olha assim, tu é crente. Você é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o obreiro que maneja bem a palavra de Deus, além de manejar bem a palavra de Deus, ele faz o quê? Ele faz a diferença. Tá? Então, você medita aí nesses 3 capítulos. Capítulo 3, do versículo 2 ao 13, de 1 Timóteo. Capítulo 2, versículo de 2 Timóteo, verso 15, e Tito, capítulo 2, versículo 7 e 8. E o terceiro ponto aqui, o terceiro subtexto, vai falar da opressão, do clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras, e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Tá? Então, a apostasia, né, a desobediência, se tornou uma presa fácil, né, para que o povo hebreu ficasse preso, tá, aos inimigos. Né? Cuidado com isso. A afligida nação clamava a Deus. Agora, aí eles viam, começavam a se afligir, né, a ter aflição, e começava a clamar a Deus, a pedir misericórdia, a buscar a Deus, né? E Deus virava as costas? Deus abandonava? Não, hipótese alguma, de maneira alguma. Deus jamais vira as costas para quem quer que seja. Aleluia. É só dobrar o joelho e clamar, né? Na antiguidade, no Velho Testamento, né, a gente vê que quando o homem errasse, o homem pecava, o homem desobedecia a Deus, ele tinha que ter algo para oferecer a Deus, para o sacerdote entrar no lugar santo dos santos e oferecer aquele sacrifício para que o pecado dele fosse, né, perdoado. Mas hoje não, hoje nós temos um sacerdote que é Cristo, que de uma vez por todas ofereceu um sacrifício, tá? E ele não só lavou, como ele baniu, né? Limpou, né, os nossos pecados. Então, se erramos, se pecamos, é só clamar, é só pedir, é só orar. Ele mesmo ensinou na oração, né? Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino sobre nós, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, dentro da oração, né, Jesus ensina aí a gente pedir perdão pelos nossos pecados. E aqui continua, né? Então, e Deus, ele ouve, né, as nossas orações. Mesmo afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes, né? Então ele ouvia as orações e levantava homens e mulheres para defender o povo hebreu. Aqui, está escrito aqui, ó. Levantar juízes para libertar o seu povo, tá? Esses juízes era no hebraico que Shoftim. Então, não eram registrados, os juízes não eram registrados no civil, não eram civis, tá? Como acontece nos dias de hoje, tá? Esses juízes que julgam em fóruns, tá? Tem lugares reservados nos tribunais, não, tá? Mas eram
libertadores, geralmente líderes militares. São os líderes militares, tá? Como Otiniel, Baraque e Gideão. Eles julgaram as nações, tá bom? Mas eles eram líderes militares. Poderosamente usado por Deus para quê? Para julgar a causa de Israel, livrando-o de seus opressores. Tá? Aqueles juízes opressores que oprimiam eles eram livres. Apesar de repetidos ciclos de infidelidades da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. Juízes capítulo 2, versículo 18. Eles pecavam, erravam, Deus enviava o castigo, mas quando eles clamavam, pedia por misericórdia, Deus também enviava o socorro para a nação, tá? E foi assim por muito tempo, por longas datas, né? Como nós lemos aqui anteriormente, né? Foram aproximadamente 3 séculos, durou 3 séculos essa luta, né? Pecavam, erravam, desobedeciam, o castigo vinha, né? Deus levantava um juiz para castigá-los. Lembravam, clamavam, oravam, buscavam a Deus, Deus enviava, levantava outro juiz para defendê-los. E assim foi até a ascensão, né, do rei Saul. Quando o rei Saul assume o governo do povo hebreu. O Senhor é longânimo, isso porque o Senhor ele é longânimo e cheio de misericórdia. Em um mundo de crescente iniquidade, né, o justo vive pela fé. Outro eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em que predominava o egoísmo nos dias dos juízes. A maioria vivia segundo os seus próprios padrões e interesses. Juízes capítulo 21, versículo 25. 21, versículo 25. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesma. O amor não é egoísta. Né? O amor ele não é egoísta. Nós, como servos de Deus, como igreja de Deus, não podemos jamais, né, sermos egoístas. Para concluirmos aqui a nossa lição, vemos aqui o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo, Ele é fiel. Em tudo, nosso Deus, Ele continua sendo fiel. Deus abençoe a sua vida. Não perca a escola bíblica dominical, tá? Vai ser bênção, vai ser vitória, tá? Não perca. O professor espera ansioso pela sua presença, tá? Ele já preparou, já está pronto para ministrar a aula. Deus já tem falado aos corações dos professores e com certeza estão ansiosos pela sua presença, para que eles possam falar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você, professor, né? Também os alunos
estudaram, se prepararam e estão ansiosos para ouvir, né, você na Escola Bíblica Dominical ministrando esta palavra maravilhosa. O livro de Ruth, leia 4 capítulos, 85 versículos. Deus abençoe a sua vida e até domingo, às 8 horas, na Escola Bíblica Dominical. Lembra-se, aguardo você, espero por você, tá? Quero orar por você, agradecendo a Deus pela sua vida, por você ter assistido este vídeo aí no TikTok, aí no nosso canal aí, tá? É muita benção, tá bom? O meu canal ele tem o mesmo nome do TikTok, então você pode acessar aí para você ter bom proveito nesta palavra, mas não perca a escola dominical, que com certeza o professor está com algo a mais para falar para você, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e muito obrigado por estar comigo até aqui. Quero orar por você. Amado e soberano Deus, Pai Celestial, Senhor, graças te damos, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, por este momento que está, Senhor, na tua presença, Deus, clamando a ti, em primeiro lugar, meu Deus, para te pedir perdão pelas minhas faltas, minhas falhas, meus pecados, pensamentos e por obra, Senhor. Que o Senhor venha estar, Senhor, abençoando cada aluno, Senhor, da EBD, Senhor, cada professor, Senhor, que está estudando, está se preparando, ó Deus querido, para ministrar esta aula, que o Senhor venha usá-los, ó Pai, diante dessas classes, seja de adulto, da minha classe de criança, de jovem. Ó Deus, eu possa estar com as suas mãos estendidas, abençoando cada professor, cada superintendente, cada dirigente da Escola Bíblica Dominical, Senhor. Esteja com cada um abençoando. Deus querido, neste momento, Pai, te peço uma bênção toda especial para os meus inscritos no meu canal. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um, cada uma. Também, Senhor, os meus seguidores no TikTok. Deus abençoa cada um, Senhor, cada família. Que eles possam, Deus, estar juntos, Senhor, à EBD, a Escola Bíblica Dominical. Ó Deus, para aprender, Senhor, a tua palavra, Senhor. Sei com cada família. Estende as tuas mãos poderosas e que a chuva e as bênçãos de Deus, como chuva seródia, venha cair, ó Pai querido, na vida de cada um. Ó Deus, tanto, ó Deus, os meus seguidores no TikTok, como os meus inscritos, Senhor, no meu canal, que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando. É o que eu te peço neste momento, nesta hora, agradecido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Fique todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, em nome de Jesus.